mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu para o teu louvor. Graça e paz a todos. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 103. Eu quero ler ele para os irmãos, para a gente meditar. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades.
Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que os temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim floresce, pois soprando nela o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amados, a palavra de Deus ela nos chama a fazer boas obras e a cumprir os seus mandamentos. Mas nesse salmo, irmãos, o salmista, era o Davi, o rei Davi, ele sempre ele faz uma repetição de bendizer a minha alma ao Senhor pelos benefícios de Deus, por tudo aquilo que Deus faz. Irmãos, nós precisamos fazer boas obras, nós precisamos dar frutos através da graça do Espírito Santo, mas nós precisamos também, irmãos, bendizer ao Senhor pelos seus grandes feitos. É muito importante fazer coisas para Deus, mas é muito importante reconhecer aquilo que Deus fez por nós. Que Deus os abençoe. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui.
irmãs, estou aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor juntamente com todos vocês. A meditação que eu vou deixar hoje se encontra em Salmos 113, que diz o seguinte: Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Então, que em todos os momentos da nossa vida possamos louvar ao Senhor, seja eles bons ou ruins. Então, que possamos estar firme e forte, louvando ao Senhor, que é isso que Ele quer que a gente faça. Amém, irmãos? E paz, amada igreja, vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor,
16, do cantor cristão. Cristo, meu deleite. Ah, se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher com os louvores de Cristo, que singular prazer. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbram-me sobremaneira, infundem-me vivo ardor. Sua presença constante firma o coração, tira-me toda a incerteza, guarda na provação. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbram-me sobremaneira, infundem-me vivo ardor. Desta nação brasileira, seja Jesus Senhor, que este país tão querido renda-se ao Salvador. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbram-me sobremaneira, infundem-me vivo ardor. Amém. Graças e paz, irmãos, estamos mais uma vez reunidos, apesar das nossas limitações, mas com o propósito de compartilhar um pouco da palavra de Deus que se encontra em Oséias capítulo 6, do verso 1 ao verso 11. Leiamos todos. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. O que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca, e os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês, pois desejo de misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Deus eles quebram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue, e assim como os assaltantes, eles ficam à emboscada, à espera de um homem. Assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam a estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali, Efraim se prostituiu. Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. Queridos irmãos, nós vimos aqui em Oséias uma situação muito difícil do povo de Deus. Oséias, ele tem uma tarefa árdua de pregar a Israel, a Judá, a respeito do juízo vindouro de Deus, tendo em vista o distanciar daquelas pessoas do caminho do Senhor. E ele recebe essa tarefa também como exercício prático, porque sua esposa, Gomer, lhe era infiel. E ele tem a triste missão de lutar por a vida daquela esposa e liberar perdão para aquela mulher, assim como Deus lutava por a vida do seu povo e liberava perdão também para o seu povo. Porém, não eximiria aquele povo do sofrimento eminente que estava prestes a vir.
E Oséias é um profeta que vai profetizar em Israel antes e no início, melhor assim dizendo, do cativeiro babilônico. Jerusalém já estava sendo sitiada, Judá ainda preservada, mas logo também seria assolada. E Oséias ele está pregando arrependimento para o povo, como também anunciando um juízo vindouro. Em tempos de pandemia, o contexto de Oséias ele não é muito diferente do nosso, tendo em vista que as aplicações que tiramos desse texto, elas são muito propícias ao contexto qual nós estamos vivendo. Porque quando as tentativas de Deus, elas são frustradas, quando Deus ele tenta se aproximar do seu povo, e o povo ele se desvia e se esquiva de Deus, o castigo ele será o mecanismo necessário para promover quebrantamento no coração do povo. Então, quando as tentativas de Deus de se aproximar do seu povo, através do amor, através da sua palavra, através da sua paciência para com o seu povo, ele vai usar de um recurso pedagógico que é o sofrimento. Então, para poder entender toda essa estrutura, nós estaremos caminhando verso a verso para que possamos extrair assim algumas lições para a nossa vida. O primeiro que posso identificar nesse texto se encontra do verso 1 ao verso 2 de Oséias, que vimos o apelo do profeta dizendo: venham e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará novamente. Ele trouxe a ferida, mas curará a ferida. E depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, restaurará para que vivamos em sua presença. A primeira lição que temos aqui é que o distanciar de Deus traz dor e dolorosas consequências para a nossa vida. Então, se distanciar de Deus vai trazer dor. Se sofrer já é ruim, imagina então sofrer distante dos consolos, distante da esperança que emana do nosso Deus. Então, a primeira lição, irmãos, que temos, principalmente nesse período de pandemia, é que o sofrimento sem Deus é muito pior do que aquele sofrimento que temos o consolo em Deus. E Israel, assim como Judá, ele estava recebendo essa mensagem dizendo: Deus destruirá vocês. E enquanto vocês não se arrependerem, Ele não restaurará você. E essa palavra vai também para aqueles que têm nos ouvido, acompanhado, e eu lhes asseguro, sua vida, ela tem enfrentado esses turbilhões de problemas, é justamente porque Deus, Ele tem chamado sua atenção. Ele tem chamado sua atenção para que você se reavalie, para que você se reorganize, e Ele tem preservado a sua vida porque Ele te ama. Eu gosto muito de acreditar que o sofrimento é um processo pedagógico, é um mecanismo que Deus nos ensina através da prática, para que possamos, através daquela dor, nos aproximar de Deus. Pode perceber que normalmente quando alguém está passando por uma grande aflição, uma das suas primeiras observações é: oh meu Deus, por que o Senhor me permitiu esse mal? Então, se tudo de mal que já aconteceu na sua vida fez com que você recorresse a Deus, então aquele mal que lhe sobreveio cumpriu um propósito magnífico, porque lhe aproximou do Criador, trouxe você aos pés do Senhor. E é importante nos lembrarmos que o propósito do sacrifício de Cristo na cruz, ele foi bem maior do que nos dar uma boa vida aqui na terra. O Senhor Jesus, ele veio para nos dar garantia de um lar celestial ao lado do nosso Pai Criador. Então, que possamos, através desse momento de dor, como o profeta ele vai dizer: venha e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Ele trouxe a ferida, mas a curará. Que possamos nos lembrar disso. E olha, tudo está debaixo da permissão de Deus.
E eu acredito muito bem que esse vírus que tem assolado a Terra também está debaixo da poderosa mão de Deus para disciplinar, para doutrinar, para botar rédeas e cabresto numa humanidade arisca, arredia, egoísta, presunçosa, arrogante, que tende a passos largos se distanciar de Deus. E aí é Deus dizendo: olha, vocês não têm controle sobre a vida de vocês precisam voltar para mim, vocês precisam abrir os olhos de vocês para o Criador, vocês precisam voltar ao arrependimento, porque eu sou o Deus do terceiro dia. Eu sou o Deus que ao terceiro dia trará vida de volta. Eu sou o Deus que ao terceiro dia levantará você, como vimos no verso 2. Eu sou o Deus do terceiro dia. Não se esqueçam disso. Uma outra lição que extraímos ainda em Oséias, agora no verso 3, é que precisamos buscar conhecer o nosso Deus, buscar em esforço conhecer o nosso Deus, porque quando conhecemos o nosso Deus, conhecemos as suas intenções, e quando nós conhecemos as suas intenções, conseguimos ter esperança nele, nos alegrar nele, nos fortalecer nele e andar com ele. Então, o nosso desafio árduo é buscar conhecer o nosso Deus, porque quando conhecemos a Ele, compreendemos as suas promessas, e quando compreendemos as suas promessas, alimentamos o nosso coração a esperança, alimentamos o nosso coração a certeza de que Ele vem ao nosso socorro. Agora, o conhecimento de Deus sem prática não passa de um conhecimento incompleto. É como Tiago vai dizer: a fé sem obras é morta. Não adianta você ser uma pessoa fervorosa em conhecimento se você na prática você não transmite ou não vive. Não adianta você ser uma pessoa fervorosa de oração se na prática você também não faz a ponte para que outras pessoas também sejam. Então, que possamos compreender que conhecer as intenções de Deus é nos dar a oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Não podemos ser egoístas guardando esse tesouro só para nós. Uma outra lição que extraímos, à luz do verso 4 e 5, é que precisamos ardentemente evitar o amor efêmero. Sabe, aquela paixonite que as pessoas têm de Deus. Eu já ouvi muito dessas declarações: ah, pastor, a minha vida agora mudou, eu agora sou uma nova criatura, eu agora amo Deus intensamente, eu agora, tudo aquilo que eu fazia no passado ficou para trás, eu agora sou uma nova criatura, eu agora sou transformado pelo sangue do Cordeiro, Ele me lavou, purificou, nunca mais eu vou fazer aquelas coisas. Ah, irmãos, eu já ouvi muito isso. Mas isso não é novidade para mim, bem como também nunca foi novidade para Deus. E é por isso que no verso 3 ele vai dizer: o que posso fazer você, Efraim, ou por você, Judá? O seu amor é como a neblina, o seu amor é como o primeiro orvalho pela manhã que logo se evapora. Quantos de nós já nos rasgamos na presença do Senhor, nos declaramos ao Senhor, e aquele amor que achávamos que era amor, não passava de uma paixonite de Deus, não passava apenas de uma paixonite de um novo nascido, recém-nascido na fé, não era um amor sustentado, provado pelo fogo, fundamentado na rocha, com conhecimento maduro da palavra, da promessa e das esperanças do Senhor. É por isso que precisamos nos reavaliar o quanto o seu coração verdadeiramente ama a Deus, para que o seu amor não seja igual ao de Efraim, para que o seu amor não seja igual ao de Judá, para que o seu amor ele seja realmente fundamentado em Deus e resista a todos os destempéres desse mundo, para que o seu amor ele seja aperfeiçoado justamente agora, nesses momentos de prova que você tem passado, compreendendo que o seu sofrimento, assim como o meu sofrimento também, é um momento precioso, é um encontro pedagógico com meu Pai, com Deus, para me fortalecer e edificar.
Então, não se esqueça, o propósito maior do seu sofrimento sempre será buscar Deus humildemente. Então, é difícil sofrer, é doloroso sofrer, o pesar, a angústia, o medo, mas se você vai a Deus, você se fortalece, se renova, alimenta-se e conseguirá ser bênção na vida de outras pessoas, porque o seu amor não será um amor semelhante ao de Efraim, não será um amor semelhante ao de Judá, não será como a neblina pela manhã, ou como o orvalho que logo se evapora. O seu amor será provado no fogo. Lembra aquele fogo dos amigos de Daniel, quando eles são convidados a se curvar na estátua de Nabucodonosor, e eles dizem que não se curvariam? É esse tipo de amor que precisamos aperfeiçoar em nosso coração. Sabe, aquele amor, quando ouvimos de Paulo dizendo que a morte para ele não seria perca, mas um lucro, é esse tipo de amor que precisamos ter como compreensão. Amados irmãos, cuidado com as paixonites, com as declarações de amor fúteis, rasas, porque é na dor, no sofrimento, na angústia, nas provas, que provamos verdadeiramente o nosso amor a Deus. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que provaremos verdadeiramente que amamos a Deus, que verdadeiramente não negamos ao seu nome antes do galo cantar. Precisamos, irmãos, em Cristo, buscar um amor verdadeiro, uma fé autêntica, fundamentada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos nos inspirar nele, precisamos nos fortalecer em seus ensinamentos e seguir os seus exemplos para a glória de Deus. Então, em tempos de pandemia, evite essa paixonite, esse amor superficial. Eu gosto muito de acreditar que o seu pior momento, o meu pior momento, é o melhor e mais precioso momento que eu terei para ser consolado e confortado por Deus. Então, o seu pior momento, extraia de você os melhores momentos de comunhão e intimidade com o seu Pai, para que o seu amor ele seja verdadeiro, autêntico, íntegro, para que você busque ao Senhor na sua dor, porque a promessa é: na angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Temos essa promessa na palavra de Deus. Então, que esses momentos de dor e aflição que você tem experimentado seja um momento precioso para que você aperfeiçoe o seu amor, para que você não se torne semelhante a Efraim, para que você não se torne semelhante a Judá, porque se você não aperfeiçoar o seu amor, como vimos no verso 5, seremos infelizmente tocados pela ira de Deus. O coração de Deus é exigente demais para se contentar com o amor pela metade. É por isso que precisamos amá-lo por inteiro. É por isso que precisamos amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Ele não dividirá o seu amor com nada, nem com ninguém. Uma quarta lição que extraímos desse texto é que precisamos ter uma aliança fiel com o nosso Deus. Lembra da sua profissão de fé? Lembra daquela promessa que você disse: não, eu agora serei fiel, eu agora andarei com o Senhor, eu não mais olharei para o pecado, para a maldade, eu não mais cometerei os erros que eu cometia no passado. Pois é, nós precisamos ter essa aliança com Deus. E Deus, no versos 6 e 7, Ele vai dizer: olha, eu quero misericórdia em vez de sacrifícios. Eu quero conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Eu quero fidelidade. Eu quero que vocês sejam fiéis. Se você conhece a Deus, então você sabe o que Ele espera de você. Se você conhece a Deus, então você sabe exatamente quais são as intenções do Senhor sobre sua vida. Ele quer misericórdia e não sacrifício. Ele quer conhecimento sobre Ele. Ele quer que você realmente faça e siga os passos de Jesus por amor, não por obrigação, não por
exibicionismo. E eu gostaria de trazer um pouco para nós hoje, nesse contexto que estamos vivendo com a igreja. Infelizmente, irmãos, é muito delicado esse momento, porque não se descobriu uma cura. E temos pessoas com doenças, e temos também idosos e crianças. E por não haver descoberto uma cura, as igrejas elas têm essa responsabilidade, os pastores eles têm essa responsabilidade de cuidar das ovelhas do Senhor. E para alguns parece que pelo fato da igreja não estar aberta aos domingos é algo inaceitável, é um absurdo. É algo vergonhoso, é falta de fé. Eu acredito que ser igreja é muito mais que se encontrar em quatro paredes. É muito mais que estar vinculado a uma religião. É muito mais que fazer parte de uma denominação. Eu acredito que ser igreja é algo que se vive e é todos os dias. Eu acredito que ser igreja não é estar na igreja. E é lamentável e vergonhoso, porque muitos tomaram a dianteira, se apressaram, reabriram. E nós também abrimos, mas não todas as atividades, e mesmo assim com um número reduzido e com muitos cuidados, mas a nossa maior intenção é que quando tudo isso passar, nenhum familiar nosso tenha contraído uma doença por nossa causa. Essa última quinta eu estava muito doente, ainda estou um pouco, mas vim para a igreja meio que resoluto, né? Eu vou, já tem pouca gente e tudo mais, mas eu vou. E quando vim, encontrei os irmãos e disse: olha, não estou bem, eu estou resfriado, então fica longe de mim, nós nos distanciamos. Graças a Deus, é só uma alergia, um resfriado, não era nada mais sério. Hoje já amanhecemos bem melhor, mas ficamos tensos, ficamos com medo, ficamos assustados e alguns até apavorados. E quando eu vejo Deus dizendo: misericórdia quero e não sacrifícios, eu trago essa palavra para mim também e penso comigo: Deus não quer que as minhas práticas revelem para as pessoas que eu sou uma pessoa santa, que eu sou melhor do que os outros. Não é a prática espiritual que será mais importante do que a vida. Então Deus não quer que eu faça algo apenas por obrigação. Ele quer que eu realmente tenha uma vida em misericórdia. Ele quer que eu tenha uma vida em obediência à sua palavra. Ele quer que eu tenha uma vida onde eu compreenda os seus sinais, onde eu tenha conhecimento de Deus. E eu tenho orado muito pedindo a Deus: Deus, me revela, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja. O que o Senhor quer que eu faça enquanto igreja. E tenho suplicado a Deus, tenho sido insistentemente perseverante nessa oração. Deus, me mostra o teu querer, a tua vontade. Eu quero fazer somente aquilo que o Senhor revelar para mim. E assim eu farei, Pai. Então, isso é a prática do que Deus está falando para Oséias. Não adianta você vir para um culto específico na semana, se durante toda a semana você não é uma pessoa que Deus gostaria que você fosse. Não adianta. Alguém chega para mim e diz: pastor, a igreja tal já está abrindo no domingo. Eu disse: a nossa está abrindo na quinta. E cadê o povo? E aí fica por isso mesmo. Nossa obrigação não é fazer com que as pessoas estejam vindo para um culto. O meu dever é fazer com que as pessoas sejam um sacrifício vivo e agradável a Deus, como um culto racional todos os dias na sua vida. Então não me confundam.
o meu intento como mensageiro de Deus para o povo é dizer a vocês que Deus quer que vocês sejam igreja todos os dias e que a vida de vocês seja um culto belo e agradável a Deus todos os dias. Esse é o meu objetivo como ministro do Evangelho. Não adianta você vir a um culto específico e aquilo para você ser como um sacrifício. Deus não pediu isso, Deus não quer isso. Na realidade, o que Deus espera de você é que você seja muito mais do que isso. Então eu desafio você, ainda hoje ou amanhã, procurar alguém que possa abençoar. Seja com uma palavra, seja com uma oração, seja com uma cesta básica, seja com uma medicação, seja qual for a necessidade. Eu desafio você a fazer isso amanhã, a fazer isso ainda hoje. Eu desafio você a ser igreja. Porque ser igreja é mais importante do que estar na igreja. E não paro por aí. Uma quinta lição que ainda extraímos, verso 8 e 9, é que precisamos ser santos e consagrados ao Senhor. Em tempo de pandemia, se você não for santo e consagrado a Deus, você vai dar legalidade ao ímpio, você vai dar legalidade ao diabo, você vai dar legalidade às falsas instruções. Infelizmente, se você não for santo e consagrado ao Senhor, você vai se deixar levar pelos ventos destruidores de falsos mestres e falsas doutrinas. E o verso 8 e 9, ele vai mostrar exatamente isso. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam na emboscada à espera de um homem, assim também os bandos de sacerdotes, eles assassinam a estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Eu concordo com o pastor Russell Shedd quando ele vai olhar para o verso 9 e vai dizer, olha, não é que os pastores, os líderes religiosos daquela época fossem assassinos, não. Mas aquilo que eles ensinavam levavam à morte. Então, que possamos ter um ouvido crítico às pregações que ouvimos na internet, que possamos, na nossa busca pelo conhecimento de Deus, ter uma palavra que alimente a nossa alma, uma palavra que nos fortaleça. Eu convido você a parar de seguir esses comediantes gospels, a parar de seguir, eu gosto do pastor fulano de tal porque ele me faz dar risada, eu gosto do pastor fulano de tal porque ele me faz chorar, porque ele me faz ficar mais aliviado. Não, goste do que vem da palavra de Deus, e isso deverá ser suficiente para você. Goste somente do que está na palavra de Deus, isso será suficiente para você. Os pastores que vimos aqui, à luz do texto de Oséias, eles ensinavam ensinamentos que conduziam o povo a uma morte espiritual. O meu dever como pregador do Evangelho é dar a vocês um alimento que, por mais que vocês não gostem, mas um alimento que ajudará vocês a se encontrarem com o Pai, e nesse encontro vocês serem renovados, glorificados, receberem uma pedrinha branca com o nome escrito e vestes brancas, para que o nome de vocês esteja no livro da vida. Esse é o meu papel. E eu comparo isso com um dos meus filhos. Vocês sabem que um dos meus filhos, ele não gosta muito de comer feijão, como muitas outras comidas. Mas todo mundo sabe a importância do feijão na nossa alimentação, na questão da vitamina, no crescimento, no desenvolvimento metabólico, e ele odeia, né? E desde o começo da semana eu vinha dizendo para ele, ainda essa semana nós faremos uma sopa de feijão, e eu vinha anunciando o cumprimento de uma profecia já, e ele, toda vez que eu dizia, ele reclamava, ele dizia, oxe pai, eu não quero, e ele reclamava. E aí quando foi ontem nós fizemos uma sopa, e ele tomou sem reclamar e gostou da sopa. Inclusive, terminou primeiro até do que minha outra filha. Isso, ele disse que toma sopa mais rápido do que ela. E aí ele tomou, né? E ele disse que gostou. Mais ou menos, mas gostou. E eu comparo isso à minha prática pastoral. Eu tenho que dar às pessoas aquilo que elas precisam
para o encontro com Deus glorioso, para que elas cresçam saudáveis, para que elas cresçam fortes, vigorosos e fortalecidos, ainda que não seja a comida preferida deles. O papel do pregador é exatamente esse. Tente criar o filho de vocês dando a ele só batata frita e pizza. Ou tentem criá-los dando apenas nesse miojo. E aí vocês vão me dizer daqui a 30 anos se eles são saudáveis, se cresceram e se desenvolveram saudáveis, e se tem realmente uma estrutura metabólica óssea saudável. Com certeza não terão. Com certeza, talvez nem conseguirão chegar aos 30 com uma saúde aceitável à sua idade. A mesma coisa aos pregadores de hoje. Os ministros do Evangelho que têm pregado semelhantes aos sacerdotes de Efraim. Têm ensinado e falado em nome de Deus aquilo que Deus nunca mandou ensinar e aquilo que Deus nunca falou. E sabe o que mais nos preocupa? É que aqueles que se dizem povo de Deus têm prazer em ouvi-los, têm prazer em segui-los, têm prazer em compartilhá-los, têm prazer, inclusive, em dizer que aqueles sim são homens e mulheres de Deus. Muito cuidado com os alimentos que vocês têm buscado nas prateleiras do mercado gospel nos dias de hoje, principalmente nos tempos de pandemia, porque aqueles que são aceitos por Deus são aqueles que são santos e consagrados. A prática de atividades religiosas se tornou mais importante do que ser igreja. O que eu vi de pastores reabrindo igrejas porque estavam perdendo números de membros e porque também estavam perdendo as entradas financeiras da sua igreja são muitos. Bem como também, vamos abrir porque se eu não abrir, eu estou dizendo para os fiéis que eu não tenho fé, que aquilo que eu prego não é verídico. E aí, eles vão e abrem. E aí eles vão e metem os pés pelas mãos e abrem. Com intenções diferentes, motivações duvidosas, eles abrem. O nosso desafio não é porque abrimos primeiro, não é porque as atividades voltaram ao padrão que existia primeiro. O nosso desafio é continuar sendo aquilo que o Senhor nos designou para ser, independentes de estarmos reunidos semanalmente ou não. Porque se para você ser santo e consagrado a Deus, é preciso você se reunir toda semana com um grupo de pessoas, então, infelizmente, você não foi santo e não é consagrado a Deus. Porque a sua santidade, ela não pode estar dependendo ou vinculada a outra pessoa. A sua consagração, ela não pode estar vinculada a outra pessoa. A sua santidade depende de Deus, do seu conhecimento de Deus e da sua piedade em busca num coração transformado por Deus. A sua busca tem que ser verdadeiramente por aquilo que emana das Sagradas Escrituras. Então, ao invés de você ouvir aquele que te faz arrepiar, aquele que te faz chorar, ou aquele que faz promessas da parte de Deus que nunca ouve na intenção do Senhor, abre tua Bíblia, faz a oração humilde, pedindo ao Pai que te dê entendimento, que te dê esclarecimento. Começa com os pequenos livros. Se você não tem uma Bíblia de estudo, fala comigo, eu terei um enorme prazer de te emprestar uma, ou mesmo presentear-te com uma. Estarei à disposição para que possamos fazer um plano de estudo bíblico, ainda que online, de devocionais online. Eu terei uma enorme satisfação em criar, se necessário for, um ambiente virtual para que possamos compartilhar a palavra. A minha motivação, o meu interesse é falar os desígnios de Deus para a sua vida.
E graças a Deus, temos aprendido e buscado se aperfeiçoar da melhor forma possível. E outra coisa, voltem para Deus enquanto há tempo. Versos 10 e 11. Voltem para Deus. Há uma promessa eminente de Deus de juízo sobre o seu povo. Há uma promessa que ecoa nas profecias bíblicas de Deus dizendo que trará juízo ao povo pecador. Então volte para Deus. O verso 10 e 11. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostituiu. Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Deus fará tudo o que for necessário para que seu povo se arrependa e volte para Ele. E eu concluo dizendo, essa pandemia, sem dúvida alguma, tem sido um pouco do pesar do juízo de Deus para trazer a razão àqueles que têm se desviado. E não só a razão, mas a conversão daqueles que nunca conheceram. Que Deus nos abençoe e que possamos nos lembrar que Jesus Cristo voltará. E quando voltar, será tarde demais para arrependimento. É por isso que precisamos nos arrepender hoje. Porque o amor de Deus nos avisa previamente para o nosso bem, para a nossa alegria, para o nosso viver glorioso com o Pai. Que você possa se arrepender, que você possa voltar ao primeiro amor, que o seu amor não seja efêmero, que o seu amor não seja igual ao de Efraim e de Judá, que você tenha um amor fundamentado em Deus. Ainda há tempo de você voltar para casa, ainda há tempo de você voltar à presença do Pai. Ainda há tempo de você clamar ao Senhor Deus por salvação, por renovação, por perdão dos seus pecados. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Curve sua cabeça e vamos orar juntos. Pai santo, Pai querido, nós te rogamos por tuas misericórdias sobre o teu povo. E que possamos, ó Deus, entender que esse momento de sofrimento que assola a terra é o derramar da tua ira sobre o teu povo, Pai. Que possamos, ó Deus, se voltar para ti, Senhor, enquanto há tempo. Que possamos, ó Deus, compreender que esse momento de dor que assola a terra, Deus, sem dúvida alguma, Pai, nós merecemos isso. Mas a tua graça nos alcançou e nos deu, ó Deus, merecidamente o teu amor. E com ele recebemos o teu cuidado, a tua proteção, a tua misericórdia, as tuas promessas. E é por isso que o nosso coração ele se enche de alegria, ó Pai. E nos renovamos em ti, Senhor, sabendo que esse mal, ele não cairá sobre os que se permanecem fiéis a ti. E que se porventura, Deus, isso vier sobre nós, sem dúvida alguma, Pai, será com um propósito glorioso para o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a entender teus sinais. Nos ajuda, Pai, a compreender o teu querer sobre nossas vidas. Perdoa, Deus, os nossos pecados. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos e proteja-os. E que o teu Santo Espírito traga razão aos corações rebeldes. E que eles experimentem o teu amor e a tua misericórdia. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.